O assunto do momento é a crise no fornecimento de fertilizantes. E muita gente tem vindo perguntar para a gente se a homeopatia pode ajudar nesse sentido. Pode sim, só que a gente precisa entender melhor como encaixar essa ferramenta no seu uso para você ter os melhores resultados. Quer saber mais? Então vem comigo. O meu nome é Lívia Vilhena, da empresa Homeopatia Rural. Bom, no momento atual a gente está vivendo uma situação delicada em relação ao fornecimento e aos custos do fertilizante para o agricultor. E daí várias estratégias podem ser tomadas no sentido de diminuir o impacto desse problema. Uma dessas estratégias é a gente pensar na planta absorvendo e utilizando melhor esse nutriente que você está oferecendo para ela. E como que a gente pode fazer isso? É justamente aí que a homeopatia vai te ajudar. Por quê? Porque uma planta estressada, ela tem dificuldade de absorver o que está sendo fornecido e de utilizar isso da melhor forma possível. Então, como a homeopatia age na planta, reduzindo o estresse, diminuindo o estresse, deixando a planta menos estressada, você vai conseguir ter uma planta mais eficiente na hora de absorver o nutriente que você está colocando e de processar isso lá dentro, transformando nas coisas que ela precisa para poder crescer, para poder produzir e se defender de insetos, doenças e de problemas do clima, certo? Então, quando a planta ela tem, por exemplo, que lidar com uma deficiência nutricional ou com uma fonte de adubo pouco solúvel, né, como no caso dos fosfatos naturais ou os adubos orgânicos, isso também é um estresse, tá? Porque ela precisa trabalhar de uma forma diferente daquilo que ela está acostumada. E nesses momentos de estresse, ela sempre pode acabar não conseguindo ser eficiente naquilo que ela precisa fazer. E é aí que a homeopatia vai ajudar você, tá? Então, por exemplo, quando eu era estudante de graduação, eu fiz um experimento muito legal, que depois virou até um artigo científico, com mudas de eucalipto. Então, eu plantei as mudas de eucalipto num vaso, usei o mesmo substrato para todas as plantas, tá? E como fonte de nutriente, eu usei humus, que é um adubo pouco solúvel, né? Então, todas estavam nessa condição. Daí eu comparei as plantas que receberam só água e as com plantas que receberam água e homeopatia. Então, o que a gente consegue ver nas imagens? Que as plantas que receberam água e homeopatia, elas cresceram mais, então elas têm um tamanho maior, uma produção maior de folhas, tá? Elas têm mais raízes, elas conseguiram explorar mais o vaso, produzindo um volume maior de raiz, tanto raiz grossa como principalmente raiz fina. Olha bem nas imagens a quantidade de raiz fina que essas plantas produziram. Então, o que acontece? Elas conseguiram aproveitar melhor aquele ambiente, explorar mais o volume do vaso, com isso absorveram mais nutriente e foram mais efetivas em utilizar esse nutriente. Com isso, elas conseguiram crescer mais. Então, duas plantas numa mesma condição, uma mais eficiente, a outra menos eficiente. Depois, eu fiz o trabalho no mestrado com mudas de eucalipto, né? E eu fiz também uma comparação bem semelhante. Cultivei no sistema convencional de tubete e comparei com homeopatia e sem homeopatia, no manejo tradicional. Daí, a gente observa a mesma coisa acontecendo novamente. As plantas mais verdes, maiores, com mais raiz e principalmente mais raiz fina. Por que eu estou falando nesse ponto da raiz fina? Porque a raiz fina é onde ela consegue ocupar um espaço maior no ambiente e absorver mais nutrientes, tá? Então, isso é uma planta que conseguiu o quê? Ser mais eficiente em absorver e aproveitar esse nutriente dentro dela. Joia? Não, agora na sequência, a gente tem o quê? Uma lavoura de café, isso já foi feito num cliente, né? Onde ela estava, onde tem um estresse de nutrição, tá? Então, a planta está estressada porque ela não recebeu a nutrição que ela precisava.
E daí isso gera toda uma deficiência, todo um problema dentro dela, né? Então, o que a homeopatia fez? Ela diminuiu o impacto desse estresse nutricional na planta. Então, o que a gente observa aí nas fotos? Plantas mais verdes, mais enfolhadas, né? Com uma área foliar maior, né? Melhor desenvolvidas. Isso repercutiu o quê? Numa maior florada e numa maior retenção de frutos. Então a planta, mesmo numa condição que não é o ideal para ela, ela conseguiu se sair melhor do que o comparativo onde não tinha homeopatia. Então é isso que a homeopatia vai te ajudar numa situação como essa, tá? A homeopatia, ela não vai fornecer o nutriente, ela não é um adubo. O que ela faz é agir na planta estressada para que a planta consiga ser mais eficiente em absorver o que você está dando para ela e aproveitar isso dentro dela, tá? Então ela vai conseguir aproveitar melhor para crescer, para desenvolver raiz, que é muito importante nesse processo, para conseguir produzir, se defender de insetos e doenças e de estresse do clima. Então, todo esse processo vai ser beneficiado com uma planta estimulada com homeopatia, certo? Então, isso é um fenômeno que a gente observa muito no nosso dia a dia lidando com os agricultores. Então, eu vou falar mais alguns exemplos bem rapidinho, só para vocês verem isso acontecendo em outras plantas. Então, a gente tem aí, no caso, plantas de arroz, né? Onde também teve o comparativo, o sistema tradicional e o sistema tradicional mais a homeopatia. Então, o fato de você colocar a homeopatia, né, acrescentar a homeopatia no seu sistema, propiciou o quê? Ajudou a planta a ser mais eficiente na hora de absorver e de crescer. Então, a gente vê uma planta com mais raízes e com maior desenvolvimento. Joia? A gente observa isso também agora na sequência com feijão, né? O comparativo de uma área também, o cultivo normal e o cultivo normal mais homeopatia. A homeopatia novamente ajudando a planta a ser mais eficiente, mais verde, com mais folhas. E por fim, né, para a gente terminar mostrando a questão da soja, também o mesmo fenômeno. Então ele vai se repetindo. Uma planta que consegue lidar melhor com o estresse, cresceu mais, absorveu mais nutriente, aproveitou melhor aquilo que você está dando para ela, certo? Então, para a gente concluir esse vídeo, o que a gente tem que ter em mente para fazer o melhor uso possível da homeopatia na nossa lavoura? Entender que a homeopatia, apesar de não fornecer o nutriente, ela ajuda a planta a lidar com o problema do nutriente, né? Absorver melhor o nutriente, então crescer mais raízes, absorver mais nutrientes, processar melhor esse nutriente dentro dela, então a assimilação, o uso desse nutriente mais efetivo, e com isso a gente tem uma planta que cresce mais, que se desenvolve melhor, que lida melhor, né, com o estresse de clima, com um ataque de inseto e doença e tem uma produção melhor, certo? E tudo isso com um impacto muito pequeno no custo de produção, porque o custo da homeopatia em relação aos outros insumos é muito pequeno. Então, o acréscimo disso no seu custo de produção, para o benefício que você vai ter no final, é muito pequeno, tá? Porque você vai conseguir tá otimizando, então a performance da sua planta vai ser muito melhor, né? Porque você vai estar mantendo ela o quê? Receptiva e trabalhando melhor nesse sentido de absorver e de crescer. Tá joia? Dúvidas? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Muito obrigada!